Hello guys, welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. No vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês a respeito das reais vantagens de se falar um segundo idioma e também as reais vantagens de se falar o idioma inglês, né? Porque muitos de vocês devem estar se perguntando, ok, acho até legal que meu filho fale um segundo idioma, mas quais são as reais vantagens, né? Por que seria importante ele falar um segundo idioma e, em especial, falar o idioma inglês? Então vamos lá, eu na verdade juntei uma série eu fui pegando algumas pesquisas que foram feitas e fui juntando as coisas que eu acho importantes e é claro, você pode ficar à vontade de fazer a sua própria pesquisa e descobrir e você vai ver que tem muitas pesquisas feitas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em todos os países do mundo, em várias universidades já foram feitas muitas pesquisas comprovando que de fato o cérebro bilíngue tem muitas vantagens, certo? Mas então vamos lá, vou começar falando com vocês primeiro, né, já que nós somos brasileiros, com muito orgulho, moramos aqui no Brasil, né, nesse exato momento, então vou focar um pouquinho para dar início a essa conversa em nós brasileiros. No caso dos brasileiros, uma coisa que é intrigante é que não chega nem a 5% a quantidade de brasileiros que falam inglês. Né? Então, a porcentagem é muito baixa. A porcentagem de brasileiros que falam inglês é muito baixa, né? Não chega a 5%, ou seja, 95% da população brasileira não fala inglês. Se a gente for comparar, e eu aqui não estou falando que a Europa é melhor do que o Brasil ou que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil. Pelo contrário, acho que o nosso país é maravilhoso e eu acho que se o brasileiro fosse bilíngue, ninguém seguraria o Brasil, né? Porque ia ser maravilhoso por conta de todas essas vantagens, né? Então, não tô aqui para comparar, mas se você for pensar, inclusive, Portugal, né? Nós somos colônia de Portugal. Portugal é um país europeu que fala a língua portuguesa, assim como nós, mas, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas em Portugal, né, uma porcentagem muito alta das pessoas falam inglês, ou seja, as crianças já saem da escola em Portugal falando inglês. E eu sei disso por quê? Porque eu estava considerando passar uma temporada em Portugal e pensei, bom, vou dar aula de inglês, né? Como aqui no Brasil a gente sempre, né, tem a oportunidade de dar aula de inglês, porque são tantos brasileiros que não falam inglês. Para minha surpresa, em Portugal, essa é uma profissão que não existe, que não é lucrativa. Por quê? Porque a maioria das crianças já saem da escola falando inglês fluentemente, né? Então, é um idioma utilizado ali com frequência, né? Então, não seria o caso. E aí, se você for pensar na Suíça, em outros países, né? Qualquer país da Europa, a grande maioria fala 2, 3, às vezes até 4 idiomas. E o inglês é o idioma global que as pessoas usam para se comunicar, né, internacionalmente. Ou seja, se você aspira a ter um cargo de influência, você aspira a trabalhar, por exemplo, numa multinacional, ou se você quer seguir uma carreira diplomática, o inglês é importantíssimo porque é a língua que vai ser utilizada para você estar se comunicando com as pessoas a nível global, certo? Então, isso pensando aqui no Brasil, quais as vantagens? Então, se o seu filho aprende o idioma inglês, se torna fluente em inglês, ele vai ser parte, né? Ele vai ter vantagens sobre grande parte da população, porque se a 95% da população não fala inglês, ele vai ser parte desse 5%, e se Deus quiser, quando o seu filho crescer, esse 5% já vai ter virado 15% ou 20%, né? Que eu acho que seria maravilhoso.
Mas agora vamos pensar um pouco, né? E eu tenho aqui uma lista. Vocês sabem que eu adoro my whiteboard, right? So I have here a list of things that das pesquisas que eu fiz e eu separei aqui algumas coisas que eu achei interessante mostrar para vocês. Então a primeira é a pessoa bilíngue tem uma maior habilidade de multitarefa, ou seja, de fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo. O segundo item aqui, que fortalece a memória. Então, muito importante, né? Você falar um segundo idioma, fortalece a sua memória. A terceira, e vamos ver, ajuda a manter o foco. Então, muito importante, ajuda a manter o foco, mas ao mesmo tempo que ajuda a manter o foco, faz com que a pessoa seja mais criativa. Olha que maravilha, né? São muitas vantagens. Melhora a capacidade de tomar decisões, né? Facilita a comunicação global, que isso a gente estava conversando justamente sobre isso. Previne algumas doenças, como eu estava lendo essa pesquisa muito interessante feita no Canadá, que algumas pessoas, que as pessoas bilíngues têm uma menor probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, mesmo tendo o gene para desenvolver a doença, as pessoas bilíngues acabam não desenvolvendo. Olha que maravilha, uma super vantagem, né? E vamos ver o que mais. Então, aqui no Brasil, como eu falei, o seu filho fará parte do seleto grupo dos 5% que falam inglês. E se Deus quiser, a gente vai aumentar essa porcentagem, né? Até lá, até o seu filho crescer. Uma outra coisa muito importante, que também falar um segundo idioma gera na pessoa, é a autoconfiança, né? E uma maior autoestima. Então, isso é muito legal, né? E o que mais? E respeitar e entender melhor outras culturas. Ou seja, abre a mente da gente, porque a gente começa a entender outras culturas de uma forma mais abrangente. Enfim, as vantagens de se tornar bilíngue e, em particular, de se falar o inglês são muitas. E você pode fazer a sua própria pesquisa e ver se isso é algo que você acha importante para você. Eu adoraria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que é importante falar inglês, que não é importante? Vocês já perderam alguma oportunidade por não falar inglês? E para vocês que já falam inglês, vocês já tiveram alguma vantagem por falar esse idioma? Eu adoraria saber o que vocês pensam a respeito disso, ok? Então, esse vídeo é para o My Kids Bilingue, canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês estarem recebendo notificação toda vez que um vídeo novo sair. E é claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, ok? Thank you so much and I will talk to you soon. Bye bye, guys!